Comparação e ordenação de frações. Comparar frações significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade, ou se elas são iguais. Para isso, utilizamos os sinais maior que, menor que ou igual a. Vamos ver aqui esse símbolo. Esse símbolo para cá, ele é maior que, certo? Maior que. Para cá, ó, menor que. Se você colocar um traço aqui, observa que aqui é um 7, vira o 7. Se você colocar um traço aqui, observa que é 4. Então, 7 é maior do que 4, tá bom? Se você tiver dúvida para qual lado do sinal, só você observar. Por exemplo, eu tenho 9 e aqui eu tenho 5. Qual o número maior? Não é o 9? Então, a boca do sinal vai estar para o número maior, certo? Se eu tenho 3 e aqui 2. Quem é o número maior? Também continua sendo para cá. Se eu tenho 3 e aqui eu tenho 6. Quem é o número maior, né? O 6, ó. Então, vem para lá. Se eu colocar um traço, observa, ó, que aqui fica 7, aqui fica 4. Tá vendo? Ou então, você observa, o lado da abertura do sinal fica sempre para o número maior, tá bom? Como comparar frações com o mesmo denominador? Para comparar duas ou mais frações com o mesmo denominador, basta que os numeradores sejam comparados. Observa que eu tenho 3 sextos é maior que 2 sextos, pois 3 é maior do que 2. Aqui no outro exemplo, menos 4 quintos é menor que menos 3 quintos, pois menos 4 é menor do que menos 3. Como comparar frações com denominadores diferentes? A comparação de frações com denominadores diferentes não é automática. Para saber se duas ou mais frações são equivalentes ou qual é a ordem delas, é necessário que sejam representadas sobre o mesmo denominador. Exemplo, compare as frações 3 quartos e 4 quintos. Podemos utilizar as frações equivalentes para encontrar um denominador comum. Veja, frações equivalentes a 3 quartos, então é o quê? 6 oitavos, 9 dozeavos, 12 dezesseisavos, 15 vinteavos e 18 24avos. Frações equivalentes a 4 quintos. Eu tenho 8 décimos, 12 quinzeavos, 16 vinteavos, 20 25avos e 24 30avos. Você sabe que para encontrar frações equivalentes, é só você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Que foi o que ele fez aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 9, 12. E assim foi fazendo até encontrar, ó, o mesmo denominador. Observe que aqui o denominador é 20, né, ó. Eu tenho 20 denominador e 20 aqui, ó. 15 vinteavos e 16 vinteavos, o mesmo denominador, certo? Então, vocês observam aqui 15 vinteavos, quem vai ser o maior? 16 vinteavos. Se os denominadores são iguais, então o que a gente vai comparar? Só os numeradores. Quem é maior, é 15 ou é 16? 16, né? Então, eu vou dizer que 15 vinteavos é menor do que 16 vinteavos, ou seja, 3 quartos, né? É menor que 4 quintos, certo? Regra prática para comparar duas frações. Dadas as frações 3 quintos e 11 trezeavos. Para decidir qual delas é a maior, podemos multiplicá-las em cruz. Então, a fração 3 quintos e 11 trezeavos. Então, multiplicou 3 vezes 13 e 5 vezes 11. Se o resultado da esquerda de 3 vezes 13 for maior, então a fração que está à esquerda é maior. Se o resultado da direita, 5 vezes 11, for maior, então a fração à direita é maior. Caso os resultados sejam iguais, as frações são equivalentes. Nesse caso aqui, olha só, quando multiplicou 3 vezes 13, né?
Então, deu 39. Então, esse resultado aqui dessa fração, aqui deu 39. E 5 vezes 11 deu 55, né? Que foi esse resultado aqui. Como 39 é menor do que 55, então, eu vou dizer que 3 quintos é menor que 11 trezeavos, certo? Questão 4. Qual dos símbolos menor que ou maior que deve ser colocado no lugar do espaço para comparar corretamente as frações? Letra A. Primeira coisa, eu vou observar, os denominadores são diferentes, né? Aqui é 6 e aqui é 4, então eu vou multiplicar em forma de cruz. Então, eu vou pegar, vou multiplicar, ó, esse vezes esse vezes esse. Deixa eu fazer aqui, ó. 5 sextos e aqui eu tenho 2 quartos. Quando você multiplica, ó, primeiro aqui corresponde a fração do lado esquerdo, né? Que vai ficar 5 sextos. 5 vezes 4, 20. Tá aqui. E 6 vezes 2, ó, que dá 12, corresponde à segunda fração, que é 2 quartos. 6 vezes 2, 12, né? Observa, quem é o maior? 5 sextos, né? Que deu 20. Então, eu vou dizer que 5 sextos é maior do que 2 quartos. Vamos ver a letra B. Eu tenho 3 quartos e 5 décimos. Vamos ver a primeira fração, como que vai ficar aqui. Se eu multiplico 3 vezes 10, ó, dá 30. Multiplicando aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Então, a fração 5 décimos vai corresponder a 20. Quem é maior? 3 quartos, né? Porque, ó, 3 vezes 10 deu 30. E 4 vezes 5, 20. Então, eu vou dizer que essa fração 3 quartos aqui é maior do que 5 décimos, certo? Vamos ver a letra C. Eu tenho 1 meio e 7 dozeavos. Então, vamos ver. 1 vezes 12 é 12. Então, 1 meio vai corresponder a 12. 2 vezes 7, 14. Então, 7 dozeavos vai corresponder a 14. Quem é maior? É 1 meio ou 7 dozeavos? 7 dozeavos, né? Então, vou dizer que 1 meio é menor que 7 dozeavos. Letra D. Eu tenho 8 nonos e 7 nonos. Observa que aqui os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, não vai ser preciso eu multiplicar em forma de cruz. Eu vou só observar o numerador. Quem é maior? É o 8 ou é o 7? 8, né? Então, eu vou dizer que 8 nonos é maior do que 7 nonos, certo? Questão 5. Marta e Paulo receberam cada um uma barra de chocolate do mesmo tamanho. Aqui colocou Maria, né? Mas é Marta, certo? Aqui é Marta. Marta comeu 2 quintos de seu chocolate e Paulo comeu 4 quintos do chocolate dele. Quem comeu mais chocolate? Foi Marta ou Paulo, né? Então, vamos ver aqui. Marta comeu 2 quintos e Paulo comeu 4 quintos. Denominadores são iguais, 5 e 5. Então, eu vou observar o numerador. 2 é menor do que 4, né? Então, eu vou dizer que Paulo, né? Paulo comeu mais, porque 4 quintos, ele é maior do que 2 quintos, certo? Questão 6. A professora de língua portuguesa de Mateus e Roberta pediu que eles lessem o mesmo livro para avaliação trimestral. Passados 10 dias, Mateus havia lido 5 dozeavos do livro, Roberta 7 vinteavos. Qual dos dois leu mais páginas? Então, vamos fazer a comparação entre as duas frações, certo? Primeiro, Mateus é 5, ele leu 5 dozeavos, não foi isso? E Roberta, 7 vinteavos. Denominadores são diferentes, então vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 20 vai dar 100. Então, a primeira fração tá aqui, né? Vai corresponder, ó, se você multiplicar, ó, 20 vezes 5, ó. 5 vezes nada, 5 vezes 2,
5 vezes 2, 10. Então, deu 100, né? Vamos ver 12 vezes 7. Então, a segunda, 7/20. É só fazer a multiplicação aqui. 12, no caso, vezes 7, né? 12 vezes 7. Ó. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8, 84. Então, aqui deu 84. Quem vai ser maior? 15, 5/12, né? Que deu 100. Então, a pergunta é, qual dos dois leu mais páginas? Então, quem leu mais páginas foi o primeiro, que foi Mateus, né? Porque 5/12 correspondeu a 100. Então, você vai dizer que Mateus, ele leu o quê? 5/12. E é maior que 7/20, né? Que a gente acabou de ver agora. Dicas de vídeos para relembrar e aprender mais sobre frações. Se você acessar aqui esse site, vocês vão ver simplificações de frações, tá bom? E acessando esses outros aqui, comparação de frações. E aí vocês vão se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula.